Então vamos dar início ao nosso culto de quarta-feira. Obrigado a todos que estão participando, os nossos irmãos. Desde já peço que orem, participem junto conosco. Já peço a Deus que Ele participe, receba a nossa adoração, o nosso louvor. Amém? Amém. Obrigado a cada irmão que está participando, a cada visitante também. A palavra de Deus agora com a Dia, ela vai dar uma pequena leitura. Amém. Eu quero deixar para a nossa meditação nesta noite, está escrita na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-lo com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? Vamos elevar o nosso pensamento aos céus nesta noite. Nós pedimos que você também faça essa oração, que o Espírito Santo se faça presente em cada lar, em cada coração, e que o Senhor receba a nossa celebração e esses louvores que entoaremos a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Santo Jesus, Deus eterno Pai, te Senhor agradecemos, Jesus, Senhor nós te Jesus, glorificamos, mais uma vez, Senhor, meu e Pai, bendizemos o seu santo nome, por estarmos, Senhor. Jesus, aqui na Tua Tu és tão presença, grande, meu Senhor, tão Deus. poderoso, Senhor Jesus. Ó Senhor, e por mesmo esta assim, oportunidade, Senhor Jesus, meu se Deus, inclina que para nós ouvir temos as nossas mais uma vozes, vez, ouvir Jesus, de nosso entoar a clamor, Ti Senhor toda a Jesus. adoração, toda a E neste celebração, momento, Senhor, nós nos que a Ti é reunimos devida, em meu nome Pai. do Teu Filho Pedimos a amado, Ti, Senhor, que para que o possamos Espírito louvar, Santo para esteja que possamos presente em cada bendizer, lar, daqui a em cada pouco ouvir a Tua coração, que palavra, possamos Senhor estar Jesus. alegres, Abençoa, Senhor Senhor, Jesus, cada em tudo que pessoa, fizermos, Senhor Senhor Jesus. Jesus, Cada pessoa e que que está possamos, assistindo, meu que está Deus, participando abrir também, o nosso Senhor Jesus, coração para receba ouvir a Tua palavra. voz, para, Senhor Cante Jesus, conosco, Senhor, guardar a Tua louvores palavra Ti, em nosso Senhor. coração também, Ó meu Pai, Pai. Senhor, receba a Pedimos, nossa Senhor, adoração, que receba o nosso Tu louvor, unja os Senhor nossos Jesus. lábios e que Tu Abençoa recebas, cada meu pessoa Pai, visitante, cada Senhor louvor e Jesus, adoração que que tudo seja daremos feito a Ti para aqui o nesta Teu louvor e noite, para a meu Tua Pai. glória. Em Nós te nome de honramos e te Jesus, Pai. louvamos. Abençoa a Tua serva Amém, que Senhor Jesus. pregará a Tua Glórias palavra Ti, nesta Senhor noite, em Jesus. nome de Jesus. Que o Glórias Senhor a a Teu use nome conforme santo, Tu Senhor quiseres, ó Jesus. Pai, em nome de Jesus. Nós te Amém, agradecemos Senhor por tudo. Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Gideão, Pai do Senhor, missionária Ediclé. Amém. Eu não sou missionária não, mas tá bom, amém. Dona Ruth tá profetizando aí, Dona Ruth? Vamos então celebrar a Deus nesta noite. O primeiro louvor é do Brado de Júbilo, e no 304, Orando Sempre.
Ah, eu consigo. Então vamos tentar. Vamos tentar fazer no plural o coro. No plural não, no coletivo. No coletivo o amanheceu. Ondas não podem me parar, por sobre as águas eu vou andar. O que era tristeza tornou-se alegria, vitória nas minhas mãos está. Lutas não podem nos parar, por sobre as águas vamos andar. O que era tristeza tornou-se alegria, vitória nas nossas mãos está. A noite passou e o dia chegou, trazendo renovo que vem do Senhor. Enxugou os meus olhos e o pranto se foi, porque amanheceu. O Senhor nos encheu de alegria. Amanheceu. Sua paz transformou nossas vidas. Amanheceu. Jesus Cristo a vitória nos deu. Tá no coletivo. Lutas não podem nos parar, por sobre as águas vamos andar. O que era tristeza tornou-se alegria, vitória nas nossas mãos está. A noite passou e o dia chegou, trazendo renovo que vem do Senhor. Enxugou os meus olhos e o pranto se foi, porque amanheceu. O Senhor nos encheu de alegria. Amanheceu. Sua paz transformou nossas vidas. Amanheceu. Jesus Cristo a vitória nos deu. Amanheceu. O Senhor nos encheu de alegria. Amanheceu. Sua paz transformou nossas vidas. Amanheceu. Jesus Cristo a vitória nos deu. Amém. O Júnior tenta fazer no coletivo, mas ele pediu pra gente fazer no coletivo e ele mesmo não consegue cantar no coletivo. Tá Tem que tão escrever. acostumado, né? A gente se acostuma tanto a cantar me deu, pra mim, né? Que a gente não acostuma a cantar no coletivo, mas na próxima a gente vai. Vai mudar. Ele decidiu isso agora. Na próxima a gente escreve bonitinho e ele canta melhor. Mas amém, graças a Deus. Louvamos ao Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Renaílde. Seja bem-vinda aqui ao nosso culto. Minha vizinha. A paz do Senhor, a Giovana que eu já falei. A paz do Senhor, Wanda. Seja muito bem-vinda ao nosso culto. A paz do Senhor, Lloyd. Acabou os comentários. Pronto, atualizei. Esse próximo louvor fala sobre Deus cuidar da nossa vida, Ele direcionar a nossa vida, né? Reinar sobre nós, né? E é o que nós pedimos todos os dias, porque nós pedimos o reino de Deus, nós pedimos a presença de Deus, né? E sabemos que se não temos a presença dele aqui, né? Não teremos a presença dele na vida eterna, né? A gente não terá a vida eterna. Então a gente tem que pedir a presença dele aqui, que só com ele nós podemos ter a vida eterna. Só com ele nós podemos ter vida. Amém? Vamos cantar esse louvor, Reina. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver.
e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para o próximo louvor agora. Senhor, eu preciso que possamos sempre buscar a Deus, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que Ele habite em nosso coração, habite em nosso ser, para que Ele nos ajude a não pecarmos contra Ele, a guardar a palavra dEle em nosso coração. Então, é o que diz esse louvor. Vamos pedir a Ele que Ele se faça presente em nossas vidas em todo o tempo, porque nós viemos do pecado, né? Estamos certos de pecar a todo tempo, a todo instante. Então, que possamos sempre pedir que o Senhor Jesus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a guardar a palavra dele em nosso coração e a confessarmos também os nossos pecados diariamente. Amém? Vamos louvar. Senhor, eu preciso. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, e ali por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça, tu
dia. Às vezes nós buscamos a Deus só nos momentos difíceis, né? Principalmente nesse momento que nós estamos passando, né? Mas Deus é tão misericordioso que Ele provê esses momentos para a gente aprender a buscar Ele, né? A buscar a presença dEle. Então, nós precisamos de Deus todos os dias. Não deixamos a palavra dEle de lado, não deixemos esses momentos de lado. Dê importância ao seu irmão que está do seu lado, fale com ele, porque ele é um filho de Deus, ele é um representante de Deus aqui na Terra. Dê importância também às lives. Dê importância às lives, dê importância a tudo que está sendo feito aqui para podermos reunirmos como os irmãos, né? Com os irmãos, a palavra de Deus, tudo que é falado aqui, dê importância a isso, porque logo nós estaremos reunidos, né? E nós precisamos de Deus. Nós Amém. Precisamos de Deus na nossa vida. Sem Ele não somos nada. Amém? Amém. No próximo louvor nós vamos cantar Meu Deus. Nós vamos louvar e exaltar o nome dEle. Esse é o nosso último louvor. E daqui a pouco a palavra de Deus com a nossa diaconisa Ruth Cunha. Hoje ela fala de onde vêm os conflitos. Essa é a pergunta. De onde vêm os conflitos? Os conflitos da vida, né? Então hoje nós vamos saber com a pregação da nossa diaconisa Ruth Cunha. Amém. Grande é o Senhor, digno de louvor.
bendito, santo, poderoso. Glorificamos ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Que você também possa ter o adorado e o exaltado junto conosco. Porque, como eu disse da outra vez, não é só porque eu e o Júnior que estamos à frente do louvor e da adoração que o louvor é só nosso ou a adoração é só nossa. Não, a adoração é em conjunto, o louvor é em conjunto. Então, tudo que nós fazermos aqui, né, eu e ele, nós precisamos de todos vocês para que possamos juntos, unidos em um só Espírito, como a gente sempre diz, entoar a Deus todo louvor e toda adoração. Porque se fosse só nós dois, eu sei que o Senhor Jesus também receberia, mas como é uma live, é um culto, que precisamos de todos os irmãos juntos, agradecemos a todos vocês por estarem aqui conosco e convidamos vocês agora a participar também da Palavra de Deus com a diaconisa Ruth Cunha. Paz do Senhor Jesus seja com todos. Deus abençoe os irmãos. Nós estamos nesta quarta-feira para trazer a mensagem da Palavra de Deus e estamos aqui para trabalhar um pouquinho, falar um pouco sobre os conflitos da vida. O tema geral do mês de julho, para as quarta-feiras, conflitos da vida. Todos nós vivemos em meio a angústias, todos nós traçamos conflitos, travamos, batalhas para vencer os nossos problemas existenciais. E hoje nós vamos ver o porquê de tantos conflitos e o porquê que nós temos que vencê-los, e como fazer também para vencê-los e de onde vêm esses conflitos, Nós iremos ler a palavra de Deus aqui em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 10, que diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhum fruto do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, Pai de eterna misericórdia e graça, nós estamos, Senhor, na tua presença, através da tua graça, da tua misericórdia, através de Jesus Cristo que morreu para perdoar os nossos pecados, nos trazer a redenção e também, Senhor, abrir caminho para que nós possamos voltar ao paraíso, voltarmos para junto de Ti, pois nós nos escondemos de Ti, estamos longe de Ti, Senhor. E agora, Senhor, Tu nos resgataste, Tu proveu meios para que nós possamos voltar à Tua presença. Eu te peço, Senhor, que nessa noite possa nos ajudar, nos abençoar e que durante, Senhor, a nossa vida, nós possamos vencer os conflitos e sabendo que a nossa vitória está em Cristo Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando, que estão para participar do culto e agora se alimentar da palavra de Deus. Como eu falei no início, o tema geral do mês de junho para as quarta-feiras são os conflitos da vida. E o tema de hoje é: de onde vêm os conflitos? Ou seja, a origem dos conflitos.
E aqui em Gênesis 3, do 1 ao 10, nós vimos aonde se originou esses conflitos, que é quando o homem e a mulher resolvem desobedecer a Deus. A origem. Lá no Éden, quando a serpente inicia o diálogo com a mulher, ela lançou uma dúvida sobre a ordem de Deus. Primeiro, com uma pergunta: foi assim que Deus disse? Não comerei de nenhuma árvore do jardim? Ela fez com que a mulher ficasse em dúvida sobre o que Deus tinha falado, o que Deus tinha ordenado para os dois. Ela falou, Deus falou para vocês não comerem de nada, tanta coisa boa aqui, Deus falou para vocês não comerem nada? Eva então responde, do fruto da árvore comeremos livremente, menos da árvore que está no meio do jardim. Deus falou para dele não comereis, nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis. Eva, então, ela continua com o diálogo com a serpente, explicando para a serpente o quê? Que eles poderiam comer, menos de uma, que era a árvore que estava no meio do jardim, porque aquela árvore traria para eles morte. Diante da resposta de Eva, Satanás faz uma afirmação, não morrereis, contradizendo assim a ordem de Deus, a afirmação de Deus que eles morreriam. Satanás, então, afirma para Eva que eles não morreriam. Em seguida, ela faz Eva desacreditar na ordem de Deus. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Além de Satanás lançar dúvida e desacreditar, fazer Eva desacreditar na ordem de Deus, contradizer a ordem de Deus que eles morreriam, ele ainda trouxe uma afirmação de que eles estavam sendo enganados por Deus. Porque, na verdade, Deus sabia que o dia que eles comessem, eles seriam como Deus. Os olhos deles se abririam, eles teriam conhecimento do bem e do mal. A mulher, então, aceitou a proposta e caiu na cilada de Satanás. Ela pensou, puxa vida, eu vou fazer isso. Ela aceitou a proposta. Em seguida, vem a trágica consequência. Eva cobiçou o fruto, viu que aquele fruto como agradável aos olhos. Ela cobiçou, ela olhou aquele fruto e falou, puxa vida, que fruta bonita, que deve ser muito bom. Além de ser bonito, deve ser saboroso e ainda vai nos dar o conhecimento do bom e do mal. Ela, então, o que ela fez? Ela pegou o fruto, comeu, provou e, em seguida, ofereceu ao marido. E ambos, Adão e Eva, comeram juntos, desobedeceram à ordem divina. De fato, irmãos, os olhos de ambos foram abertos. Eles agora, de olhos abertos, enxergaram a própria nudez. Imediatamente, quando eles pecaram, eles com os olhos abertos, a primeira coisa que eles viram foram a nudez. Estavam agora desprotegidos, perderam a glória de Deus e agora somente pela graça divina é que não morreriam ou não viveriam eternamente em pecado, pois eles tinham pecado, estavam nus e estavam com a sentença de morte. Eu acredito piamente que a expulsão do homem do paraíso foi um ato da graça de Deus. Deus então colocou anjos guardando o paraíso para que o homem não retornasse lá e comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado e em sofrimento. Desde então o homem busca o paraíso perdido em meio a muitos conflitos existenciais. O homem expulso do paraíso, ele não pode mais voltar para lá, pois Deus, aqui no capítulo 3, ainda até o verso 24, Deus fala que ele expulsou o homem e pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Por que Deus tomou essa atitude? Porque se o homem retornasse e ele comesse a árvore da vida, ele estaria vivendo em pecado. E não só o pecado,
vivendo em sofrimento eterno, porque com o pecado vem a consequência de toda a degeneração da raça humana. É o pecado que nos traz dor, é o pecado que traz morte, é o pecado que traz várias tragédias para a vida. E assim o homem, ele não poderia viver em pecado eternamente. Então Deus, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, ele não permite que esse homem volte ao paraíso até que ele provesse meios de resgate, de redenção para este homem. E o nosso resgate, a nossa redenção, aconteceu muitos anos depois do pecado com a morte de Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, capítulo 7, dos versos 13 ao 25, o apóstolo Paulo diz o seguinte: desse conflito existencial que o homem trava todos os dias. Capítulo 7, o verso 13 diz o seguinte: e o que era bom tornou-se em morte para mim. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que o mandamento, pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Então, através do pecado, o mandamento se torna extremamente pecaminoso. E ele continua aqui, ele fala que ele tem uma luta tremenda dentro dele, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim odeio. Paulo ele explica aqui nesse trecho aqui do capítulo 7 o seguinte, que ele tem um conflito muito grande entre ele, pois muitas vezes ele quer fazer o bem, mas ao mesmo tempo ele faz o mal. Ele não consegue se dominar, pois com a entrada do pecado no mundo, o ser humano adquiriu outra natureza, a natureza do pecado. Por isso, passou a ter conflitos, uma guerra sem fim entre natureza espiritual e natureza carnal, uma natureza pecaminosa. Por isso que fala assim que o bem que ele quer fazer, muitas vezes ele não faz, mas ele faz o mal. Mas ele fala aqui depois que com a mente ele serve a Deus e com a carne ele serve a lei do pecado. Por quê? Porque ele está em um conflito interno. Ele quer fazer o bem, ele tenta fazer o bem, mas muitas vezes ele não consegue. Por quê? Se a pessoa está dominada pelo pecado, o pecado vence. Mas como diz o pastor Geraldino já pregou alguns meses atrás, ele fala do pastor Alejandro Bulhon, que fala que dentro de nós existe esse conflito como se tivesse dois animais ferozes ou dois cães ferozes. E aquele que você mais alimenta é aquele que ele vence. Então nós, enquanto crentes, nós devemos alimentar mais a nossa natureza espiritual do que a nossa natureza carnal, para que nós possamos vencer. Pois o homem tem consciência do que deve fazer e fazer o que é certo, mas dá vazão aos desejos da carne. Ao homem foi dada a liberdade de tomar decisões, mas muitas vezes há um conflito de atitudes. Por que isso acontece? Porque nós somos teimosos e nem sempre ouvimos a voz da razão. E nessa teimosia nós cometemos erros, nós tomamos atitudes erradas. Tudo isso acontece por causa do pecado. E a resposta está em Gênesis capítulo 3, quando da desobediência e a entrada do pecado no mundo e o início dos conflitos internos. Podemos dizer assim que nós devemos escolher fazer ou não fazer, eis a questão. Muitas vezes nós ficamos nessa luta. O que eu devo fazer? Como decidir? Muitas vezes, ao decidir pelo sim ou pelo não, erramos e isso nos traz grandes consequências. No Éden, eles decidiram não acreditar no que Deus havia falado. Não mantiveram firme a confiança em Deus. Ouviram a voz estranha e estragaram a festa da vida. Irmãos, quando Deus dá uma ordem, está escrito nas Escrituras, quando nós temos uma ordem divina, não adianta
vir outra pessoa, uma outra voz tentando nos tirar daquilo que nós já estamos crentes, daquilo que nós já estamos sabendo. Nós devemos, irmãos, manter a nossa confiança apenas naquilo que Deus determinou, e não que outra pessoa ou que alguma coisa venha nos fazer tirar da nossa mente aquilo que Deus já trouxe. E com isso, quando nós ouvimos a voz estranha, nós estragamos, nós saímos do caminho traçado por Deus. O Éden era um lugar de delícias, um paraíso de verdade. Lá não havia pecado, dor, conflitos. Agora vivemos em meio a conflitos intermináveis e com o sentimento de que perdemos alguma coisa. Muitas vezes, nós ficamos sempre pensando que temos alguma coisa faltando em nós. Nós não somos o que fomos para ser criado. Na verdade, nós estamos longe daquilo da ideia de Deus para nós. Nós estamos fora do nosso lugar. Estamos sempre esperando que as coisas melhorem, sempre buscando de alguma coisa, alguma forma, alguma coisa perdida. É como se nós estivéssemos sempre perdendo alguma coisa, estamos sempre insatisfeitos com alguma coisa e sempre estamos pensando que alguma coisa vai melhorar. Sempre queremos mais e mais, porque nós somos insatisfeitos, porque o nosso paraíso foi perdido e aqui não é o nosso lugar. Por que isso acontece, irmãos? Porque estamos fora do nosso lugar original, perdemos o paraíso, ou melhor, nós somos expulsos do paraíso. Quando Adão e Eva, eles são expulsos do paraíso, todos nós trazemos em nós essa ideia de perca, que nós perdemos alguma coisa e para lá nós não podemos mais voltar. Nós somos seres criados para viver num paraíso, mas vivemos fora deste paraíso. Em Gênesis capítulo 2, verso 16 ao 17, nós lemos o quê? Que o Senhor deu liberdade para o casal usufruir de todo o jardim, mas com um alerta. Aqui em Gênesis capítulo 2, do verso 16 ao 17, diz o seguinte: Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podeis comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus dá uma ordem e dá liberdade para que o casal coma livremente de toda a árvore, de todo usufruísse, de todo o jardim. Mas ele deu um alerta: livremente. Mas ele falou: não podem comer da árvore do fruto do bem e do mal. Esse livremente aqui, irmãos, nós não podemos dizer que era uma liberdade assistida. Não era uma liberdade com restrição, mas sim com orientação. Deus orienta. Vocês estão aqui, vocês podem usufruir de tudo, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, vocês não podem comer. Deus deu este alerta. Eles estavam avisados, eles sabiam o que ia acontecer com eles se eles desobedecessem à voz de Deus. Então foi um alerta. Deus orientou o que eles deveriam fazer. Alerta. O homem sabia o que lhe aconteceria se desobedecesse à ordem de Deus. Tinha liberdade de escolha, pois ele tinha árbitro, capacidade de julgar. O homem foi criado com essa capacidade de julgar, criado com essa capacidade de tomar decisão. Mas, infelizmente, ele tomou uma decisão errada. Perdemos o paraíso e passamos a viver com desejo de para lá retornar. Lutamos querendo ter um paraíso e tentando muitas vezes mesmo construir um, mas é impossível, pois somos seres falíveis e mortais e o nosso paraíso se desmorona como um castelo de areia. Por mais que queiramos construir coisas aqui, por mais que queremos ter uma restauração, sermos felizes plenamente aqui, não conseguiremos nunca, porque sempre tem alguma coisa que vai trazer infelicidade para nós. E essa felicidade, esse paraíso que nós
tentamos construir muitas vezes se desmorona como um castelo de areia, pois nós somos falíveis e mortais. E quando o castelo se desmorona, gera uma angústia, gera sentimento de perda, insatisfação, e nada preenche o coração, pois estamos fora do lugar planejado por Deus. Mas nós não podemos voltar ao paraíso. Somos impedidos de voltar para lá. E este é o grande conflito da humanidade. Quando em Mateus capítulo 7, verso 13, Jesus falou o seguinte, Mateus 7, verso 13, Jesus fala o seguinte, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus aqui, ele fala da perdição, ele fala de perdendo a vida. A porta larga conduz à perdição, ou seja, à morte. Já no verso 14, Jesus fala o seguinte, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que entram por ele. Então, se a porta larga, ele leva à perdição, esse caminho que não tem nenhuma restrição, ele leva à perdição, o caminho, a porta estreita e o caminho apertado, ele nos leva de volta ao paraíso, ele nos conduz à vida. E neste caminho estreito travamos uma batalha. Uma batalha, primeiro com nós mesmos, segundo com o pecado, com o inimigo, que é um verdadeiro campo de batalha. E o inimigo é feroz e não dá trégua. Esse inimigo, irmãos, é o mesmo que enganou Eva lá no paraíso. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra hostes espirituais da maldade, potestades, contra a serpente no jardim do Éden. E essa serpente, Satanás, continua tentando ludibriar, enganar os filhos de Deus até hoje. Por isso, nós devemos estar alertas, não devemos abrir a guarda, pois são forças poderosas do mal, um inimigo astuto, sem escrúpulo, sem moral. E para que tenhamos vitória, é necessário que nos revistamos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 13 e 18, fala da armadura que todo crente deve ser revestir. Todo crente deve ter com ele essa armadura. Diante de tudo isso, devemos manter firme a nossa confissão de fé e confiar que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, pois Jesus Cristo nos conduzirá em triunfo para a volta ao paraíso. E para isso nós devemos, travando essa batalha com os nossos conflitos todos os dias, mas nós não devemos desistir, porque Deus vai estar restaurando o paraíso. Deus já preparou um lugar para nós e nós voltaremos para lá no dia da volta de Jesus Cristo. Agora nós iremos orar, nós vamos ver os irmãos que têm pedidos de oração, para que nós possamos orar, interceder por aqueles irmãos que precisam, os irmãos que têm os seus pedidos de oração, que têm os seus conflitos todos os dias, principalmente agora, na época dessa pandemia que nós estamos vivendo, onde cada dia nós ouvimos mais e mais alguns problemas, pessoas internadas, pessoas que estão entubadas, outros que estão com outros problemas, porque como a pandemia não é só o vírus, mas também desemprego, pessoas que têm outras dificuldades, pessoas passando por muitos problemas. Nós vamos orar agora pelas pessoas que estão pedindo oração. A irmã Paulina pede oração por Patrícia Tani Kobayashi, deve ser isso, o nome japonês aqui, que está com suspeita de meningite. Kobashikawa. A Patrícia está com suspeita de meningite. A Sônia pede pela avó Maria Pereira e pela Michele. A Amanda pede por ela, por uma
situação que precisa de resolução. Então, nós vamos orar pela Patrícia, pela Sônia, pela avó Maria e também pela Amanda. Ok? Duarte Fernandes também nós vamos orar para que Deus possa entrar com providência, para que Deus possa abençoar, porque que nós estamos todos os dias, irmãos, é a nossa batalha, é o nosso conflito, é a nossa existência que depende sempre da graça de Deus. Vamos orar então por todos. Pai bendito, nós agora, Senhor, estamos na Tua presença, já terminando esta celebração, terminando este culto. Eu quero, Senhor, pedir por Ti, para que Tu possas abençoar a Patrícia, Senhor. Ela está com suspeita de meningite, que Tu possas entrar com providência, Senhor, repreendendo esta enfermidade, repreendendo, Senhor, para que ela possa ter a saúde restaurada. Nós oramos, Senhor, em nome santo de Jesus. Abençoa a Patrícia, Senhor, derrama sobre ela a Tua graça. Abençoa também a Sônia, Senhor. Ela pede pela avó Maria Pereira e também pela Michele, Senhor. Derrama sobre ela a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para que ela possa ter a sua saúde restaurada. Só Tu conheces, Senhor, as situações, só Tu conheces, Senhor, os problemas, os conflitos que cada um enfrenta. Ó Senhor Jesus, abençoa também a Amanda, derrama sobre ela a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Ela precisa de uma solução para este problema que ela está passando. Tu sabes qual é, Senhor, Tu sabes das dificuldades que a Tua serva encontra. Senhor, também oramos pelos Teus filhos que estão em todo o mundo, Senhor, as pessoas que estão enfrentando dificuldade, não só com a doença, Senhor, por conta da pandemia, mas também as outras situações que vêm acarretadas por ela, Senhor, desemprego, fome, desnutrição, pessoas que ficam sem saber o que fazer para poder saldar as suas dívidas, outros problemas, Senhor, que estão vindo muito fortes sobre a humanidade. E pessoas, Senhor, que ficam desesperadas, entrando em depressão, com problemas, Senhor, para resolver e às vezes não encontra saída. Mas nós sabemos, Senhor, que a saída está em Ti, porque Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu olhas pelos Teus filhos, Senhor. Eu te peço que a Tua graça seja com todos nós e nós possamos, Senhor, confiar em Ti, porque Tu és o autor da vida e também mantenedor dela. Nós te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Nós iremos agora nos despedir com... Vamos falar o moto da UMAP, né? Que já... Como não existe mais esse termo UMAP, agora é Ministério Jovens. Mas esse moto, criado há tantos anos atrás, há mais de 50 anos, é o moto que a mocidade se despedia quando terminavam os programas. Agora nós estamos longe e não sabemos quando nós vamos nos encontrar, mas sabemos que o Senhor está nos vendo, está nos guardando, até que nós conseguimos nos encontrar novamente. Falamos assim, que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Amém.